Oi, gente bonita! Estamos aqui para mais um Teatro a Conta-Gotas. Se você está acompanhando essa playlist, você sabe que já passou por aqui o Jambi, o José Manuel Sobrinho, o Leidson Ferraz, o Rodrigo Dourado, o Fred Nascimento. E hoje a gente está com mais um convidado que tem, olha, muita história para contar para a gente. Luiz Felipe Botelho. Oi, boa tarde pessoal, bom dia, boa noite, tudo bom? E a gente tem muita coisa para conversar, então fica com a gente. Se você não segue esse canal, se inscreve aí no canal, compartilha para mais gente ver essa história aqui que a gente vai contar hoje. Curte, comenta e vamos embora conversar. Começar, eu vou fazer aquela pergunta que todo convidado tem na base. Quem é Luiz Felipe Botelho? Eu sou recifense, né? Sou aqui de Pernambuco. Tenho uma relação com duas áreas em especial, né? Primeiro com a arquitetura, que foi o curso que eu fiz, o primeiro curso, e com o teatro, que na verdade é a área que sempre me interessou, né? O teatro, as artes de modo geral, o audiovisual, o cinema. Só que eu fiz arquitetura para agradar minha família, que o pessoal dizia que eu precisava ter um curso que garantisse meu futuro, uma coisa assim. E já que eu não queria fazer engenharia civil, que era a profissão do meu pai, eu escolhi arquitetura porque ficava no meio termo entre uma coisa e outra. E me formei em arquitetura, mas não fiquei feliz, não fiquei satisfeito. E um belo dia o teatro entrou na minha vida. Então eu sou uma pessoa que transito por várias áreas, transitei, e sou formado de tudo isso, um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho da razão, um pouquinho da emoção, da sensibilidade. Eu sou essa pessoa aí. É um homem das mil faces. Das mil faces. Luiz, e como é que o teatro, assim, ele entra mesmo assim na tua vida? Bom, como uma atividade, vamos dizer, para ser levada a sério, foi, eu acho que uns 5 anos depois de formado, né? Já trabalhando, uma amiga minha me levou para um ensaio e de uma peça, eles estavam lendo lá um texto, faltou um dos atores, me ofereceram para perguntar para mim se você quer ler o texto, tapar esse buraco que ficou. Aí eu topei, e eles disseram, fica com esse papel, e eu nunca mais saí do grupo. E foi nesse grupo que eu comecei a me aprofundar na área de teatro. Lá nesse grupo comecei a escrever peças também, chama Grupo Cênico Arte Teatro, era um grupo de alunos, né, da escola técnica, e dali para frente foi só abrir mais o campo, né, a atuação na área teatral. E paralelamente também na área do audiovisual, porque eu desde criança que eu lidava com teatro, assim como uma brincadeira. E com audiovisual também por conta naquela época tinha muito cinema Super 8, então eram as câmerazinhas pequenas. E eu ganhei uma daquelas de meu pai, e eu brincava muito com um filmezinho, né? A gente fazia cinema em casa, era muito bacana isso. Então tá tudo muito ligado, né? E dali para diante eu comecei a trabalhar também com audiovisual, já bastante tempo depois de formado. E assim foi seguindo. Foi seguindo. É. E a escola técnica que você fala, o que hoje é o IFPE? Exatamente, né? O que hoje é o IFPE, antes se chamava Escola Técnica Federal de Pernambuco. Então o grupo era de lá. E a escola técnica daqui, eu acredito que de outros estados também, IFs também, sempre tiveram professores de teatro, né? Sempre tiveram grupos de teatro. E esse grupo Arte Teatro, depois que os alunos se formaram, esse grupo começou a ter uma vida independente, uma vida própria. Isso é muito bacana, né? É uma coisa que acontecia muito. Estou falando de que época eu estou falando? Estou falando dos final dos anos 1980, né? O Arte Teatro surgiu em 1985 e existiu até 1995. Foram quase 10 anos de vida.
No final da década de 80, década de 90, era um período que aqui na cidade tinha muito essa cultura do teatro de grupo, não era? E a galera assim se formava nesses grupos, né? Era um trabalho quase que autodidata, né? Isso. E aí você chegou no teatro e ao mesmo tempo no audiovisual. Como é que foi essa mistura assim de teatro, audiovisual? Conta. É, eu trabalhava, assim, meu trabalho formal, nesse trabalho com expediente, com patrão e tudo, era um trabalho na Fundação Joaquim Nabuco. E eu trabalhava lá no núcleo de audiovisual, chamado Massangana Multimídia Produções. E lá eu realizava documentários, né? Às vezes a gente trabalhava com atores também, que eram documentários, como chama, era um pouco de ficção e um pouco de abordagem documental. Então sempre foi uma área que eu estava sempre envolvido com aquilo. E isso, paralelamente, eu tinha também o trabalho com o Grupo Arteato. E é interessante até ver que naquela época, o movimento de teatro amador, né, que se chamava muito teatro amador, aqui em Recife era muito grande. O que é que se entendia como teatro amador? Né? A diferença que se estabelecia era assim: as pessoas que viviam de teatro, né, que trabalhavam e que tinham assim, uma grana é, periódica, eram os profissionais. E os amadores eram aqueles que trabalhavam durante o dia em outras áreas e no final de semana e à noite faziam os espetáculos, tinham seus grupos. Isso gerava alguns conflitos, né? Porque ficava aquela dúvida entre os profissionais e os amadores, mas no final das contas, hoje, né, a história mostra que a qualidade às vezes era equivalente. Né? Tinha grupos de amadores, o próprio TAP, né, o famoso TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco, era reconhecido nacionalmente, né, e a qualidade dos trabalhos deles, e eles faziam questão de dizer que nós não vivemos de teatro, nós fazemos teatro por amor. Então, isso são muitas polêmicas nessas histórias todas, e acho que vale a pena, inclusive, vocês lerem um pouco, até dos livros do nosso amigo Leison Ferraz, para conhecer um pouco dessa história e ver como era diferente naquela época e o que, é que a gente pode trazer para hoje, né, e ver como a realidade hoje é diferente. Praticamente sumiu isso, ninguém fala mais teatro amador, nem teatro profissional aqui a gente fala mais, porque ninguém mais está conseguindo viver mesmo de teatro. Tem muitas questões que merecem ser abordadas e analisadas e vale a pena você que está assistindo aí, né, vocês darem uma olhada nisso também. Luiz, me parece que tem uma coisa que conecta o Luiz do audiovisual e do teatro, que é a contação de histórias. Me parece que você gosta de contar histórias. E aí, eu acho que talvez seja o lugar que você chegue na dramaturgia, né? Como é que é o Luiz Felipe dramaturgo? Como é que você se tornou dramaturgo? Eu sempre gostei mesmo, como você falou, né, desde criança eu gosto muito de histórias, de ouvir e de contar. E eu gostava muito, eu curtia muito de ver a reação das pessoas, as histórias contadas. E eu às vezes eu inventava, mas fazia umas brincadeiras, pregar peças, essas pegadinhas que as pessoas fazem, eu fazia muito quando era criança. Né? E de pegar, fazer de conta que eu estava atendendo, o telefone tocava, eu atendia, não era ninguém. Aí eu ficava segurando como se estivesse falando com alguém. O quê? Um acidente? Onde foi? Mamãe, meu Deus do céu. Aí chegavam as pessoas por perto. Que é? Diz, Felipe, eu fazia assim. Peraí, eu estou vindo. Não sei o quê, não sei o quê. Então esse tipo de brincadeira, né, de pegar um pedaço de rolha de cortiça e pintar queimar na vela e pintar meu dedo de preto e ficar segurando um cabo de telefone. Cabo de telefone não tem corrente elétrica, mas o pessoal, muitas vezes o pessoal mais idoso não sabe. Aí, vovó, vovó, me ajuda, eu estou dando choque, eu estou preso. E vovó ficar enlouquecida. Pronto. Então, eu tinha muito essa curtição. Na verdade, o efeito não era nem causar mal às pessoas, mas curtir essa emoção segura. Tipo assim, a mesma emoção que a gente sente quando vai andar numa montanha-russa, numa roda gigante. Eu acho que os textos, as histórias, né? Por exemplo, eu adorava ver histórias antes de dormir, então eu gostava, a primeira história precisava ser uma história de coisa assustadora, tipo um chapeuzinho vermelho, que tem um louco que come a avó e que mata e que faz escola e tudo. Mas eu gostava sempre, depois dessa, que tivesse uma história mais, né, uma coisa mais legal, mais leve, para eu poder dormir tranquilo. Porque eu morria de medo quando
Quando terminava a história que ia dormir, eu ficava lá na cama, com medo, meu Deus do céu, e acordava no meio da noite e gritando, mamãe, papai, eu estou com medo, tem um bicho aqui no quarto. Então tinha muito isso, né? E daí para um dia lá na frente da minha vida virar dramaturgo, a distância não foi tão grande. Já estava nesse ambiente ficcional, né? Não, e ver que as nossas vidas em si, as nossas vidas são muito encantadoras nesse sentido. As histórias de vida de cada um de nós são histórias lindas. Tem momentos difíceis, momentos alegres, tudo, mas quando eu me encanto até hoje, né? Assim, expandiu, claro, não ia ficar a vida toda naquela velhice de criança, né? Então, aquilo ali é importante para o meu repertório. Eventualmente eu posso usar, inclusive nos textos que eu escrevo para a criança e para a juventude. Eu sempre brinco também com isso. Mas, assim, na medida que a gente começa a entender que as histórias fazem parte do que nós somos, aí isso me preenche demais. E por isso que eu amo tanto dramaturgia e até hoje o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever minhas peças, contar minhas histórias. Às vezes até histórias reais, né? Mas que a gente olha um pouquinho mais embaixo e vê quanta coisa linda que se pode tirar dali, né? Quantos sonhos belos. E para você que não conhece a Criatives Cultural, minha gente bonita, a Criatives é um hub criativo que aí, nesse espaço que a gente ocupa, que é no centro da cidade, então se você ouvir qualquer barulho, um carro do outro passando, alguém gritando, porque a gente está no centro da cidade, tá, minha gente? E aí o nosso espaço funciona como uma escola de teatro para pessoas de todas as idades, de 4 anos até a maturidade. Também funciona como um co-work cultural, que você pode sublocar o espaço para fazer ensaio, um curso, uma oficina, vir para cá escrever o seu projeto, um lugarzinho tranquilo para escrever. E também como uma produtora de conteúdos. E como a gente não tem patrocínio para produzir esses conteúdos, a gente precisa muito que você curta, que você compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso a isso que a gente faz, tá bom? E Luiz, você falou que esse ambiente ficcional também está muito conectado com as suas vivências, né? Então era natural para você escrever. Mas o que é dramaturgia? Para uma pessoa que está aqui assistindo e que não sabe. O que é esse negócio de dramaturgia? Dramaturgia. Eu vou tentar não entrar muito no enfoque acadêmico, né? Vou tentar ver se eu falo de uma maneira mais simples possível, né? Porque o que é o teatro? O teatro é um lugar onde a gente vai assistir uma representação de pedaços da vida de um personagem, de um personagem famoso, de um animal, de uma figura fantástica. Então a gente se senta ali e assiste aquilo acontecendo dentro da gente. Então a dramaturgia seria a escrita disso. Seria mais ou menos alguém vai ter que chegar e vai ter que organizar aquilo, né? Vai ter que contar aquela história, registrar aquela história para que outras pessoas possam pegar aquilo e representar aquilo também. Ou então que possa ler aquilo e visualizar aquilo na mente enquanto está lendo. Se a gente for olhar direitinho, se a gente for mergulhar mesmo no sentido do que essa palavra diz, até a dança de um bailarino, né, ela tem uma dramaturgia. O bailarino está contando uma história naquele intervalo de tempo em que ele está dançando diante da gente. Mesmo que a gente não entenda nitidamente, mesmo que a gente não saiba do que ele está falando, ele está compartilhando com a gente o desenho da ação dele na vida da gente. Então, a dramaturgia é basicamente isso. Seria todas as formas que a gente tem de contar uma história, né? Seja no teatro, seja no cinema, no audiovisual, na dança, né? E é isso. Tá vendo? Um jeito super simples de você saber o que é dramaturgia, tá vendo, minha gente? E Luiz, quantos textos você tem escrito já? Quantos foram para o palco? E o que você mais gosta de escrever? Textos. Qual o seu melhor estilo assim favorito? É, eu escrevi, veja, eu acho que são 28 textos no total. Yeah, são muitos. São muitos. E eu acho que só tem 3, desses 28, acho que só 3 não foram montados ainda. Os outros todos já foram ensinados. Então 25 já foram para o palco. Já foram para o palco. Graças a Deus. É incrível isso, né? Mas eu estava fazendo o meu registro dos textos
e eu fiz umas fichinhas, né, de cada um. E eu constatei isso, é bacana, né? Agora eu escrevo, poxa, eu escrevo desde 87, né? De 87 para cá, vou fazer quase 40 anos agora, se brincar nisso. 2027 faz 40 anos. 40, 30, 40, né? 40. Gente, 40 anos que eu escrevo. Nossa! Gente, olha só. Vou fazer a conta na mão. 87, 97, 2007, 2017. 2017. Vai fazer 40. E tu é velho, isso, eu sou velho, olha. Mas isso aí é velho só na cronologia, gente. Chá de velhice para mim é uma coisa da matéria. Mas eu acho que o espírito ainda sou uma criança grande. O que eu acho também é o seguinte, esse chá de criança é uma atitude. Né? Eu gosto de escrever textos para criança. Você fez uma pergunta qual é o texto que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever sobre qualquer tema. Mas como falar sobre o universo em que a gente é criança e falar dos diálogos das crianças com os adultos, isso me encanta, porque me ajuda a resgatar, por exemplo, coisas que eu não entendia quando era criança. Eu tive que engolir muita coisa dos adultos quando era pequeno. Que eles diziam, a vida é assim. Aí eu perguntava, por quê? Você pergunta demais. E eu respondia. Então, as respostas que eu queria, eu procuro até hoje. Muita coisa que eu não pude saber na infância, eu estou tendo que descobrir agora, porque eu tenho que ir atrás. Mas até isso era difícil. Né? Por isso que eu acho um trabalho como o pessoal do Criativo, um trabalho tão importante. Tanto por estimular, né, a galera, todas as pessoas que vêm aqui, seja de que idade for, estimular a entrar em contato com seus potenciais criativos, porque isso é uma dinâmica, é a ação viva da gente. É a maneira como a gente se coloca no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente poder ser acolhido. Porque o espaço aqui, né, o espaço do Criativo, ele é acolhedor. A gente precisa de acolhimento para poder deixar o melhor da gente sair. E a gente poder aprender a se acolher também, que é uma coisa que a gente não aprende quando a gente é criança. É verdade. A gente aprende a se castrar, a se machucar, a se prender, a se poder, a se dizer não o tempo todo. E às vezes a gente diz não para coisas que a gente poderia dizer sim para a gente mesmo. Né? Então, esse espaço acolhedor daqui, ele dialoga com isso. E é bom que a gente possa aprender esse acolhimento aqui também. Que bonito isso da infância, Luiz, porque eu trabalho há muito tempo, assim, mais de 10 anos, com a maturidade. E desde 2023, quando a gente abriu o espaço, eu comecei a trabalhar com criança, aplicando a minha metodologia, que é a poética da dramaturgia do pertencimento. Que é você criar o espetáculo, né, o exercício sempre a partir das histórias pessoais. E com a pessoa que é da maturidade, 50 mais, 60 mais, essa pessoa tem muita história já para contar. E com a criança não, eu estou descobrindo, porque estou no processo de investigação, que é aquela memória do dia a dia, do cotidiano, do ontem, do hoje, uma coisa muito perto. E tem sido assim incrível ver como as crianças, elas são naturalmente contadoras de história. Eu aprendo assim muito vendo as crianças contarem assim, e elas misturam real com ficcional, e para ela é uma coisa só. E acaba virando assim um universo muito fantástico assim de se trabalhar. Achei muito bonito isso que você falou da infância, né? Porque a gente tem que dar espaço para elas criarem mesmo assim, né? Elas serem elas. E Luiz, como é que você virou professor então? Rapaz, eu nem sei, tu me perguntou agora, será que eu virei mesmo? Eu penso assim, a gente se descobre como professor, porque se a gente for olhar direitinho, eu acho que nós todos ensinamos uns para os outros. Tem pessoas que querem se dedicar e se aprofundar nessa qualidade que a gente tem. Mas o que eu vi é o seguinte, assim, eu tenho informações, conteúdos, lições que eu aprendi e que eu gosto de compartilhar com quem quer participar dessa partilha. E eu acho que, como isso se encaixou em alguns espaços que precisavam de uma pessoa que trabalhasse dessa maneira, aí eu entrei. Aí eu me descobri professor assim. Então isso aqui é ser professor, né? E aí você deu aula para vários lugares na SESC, a própria Fundagem, e sempre foi com dramaturgia. E assim, qual era o teu principal intuito quando você estava trabalhando com dramaturgia?
E eu tenho focado muito na história do dramaturgo, porque o Luiz Felipe Botelho é uma referência na cidade como dramaturgo. Sim, a maior parte das aulas e oficinas que eu dei foram na área de dramaturgia, né? A grande maioria. E com enfoque no processo criativo, né? Sempre como uma provocação para que cada pessoa ela possa compreender que ela pode criar as histórias dela e que ela se sinta à vontade com isso, inclusive sem querer dar uma forma para aquela obra a partir das necessidades do mundo. É a partir primeiro das necessidades dela. Que história que essa pessoa quer contar? Então, que história que você quer contar? Né? Então, conte, não se preocupe se está certo, se está errado, como é que vai sair. Eu sempre, nas oficinas, buscava isso. Que o exercício fosse para esse campo. Depois, se a pessoa quiser, fora da oficina, escrever outras histórias, seja dela ou seja de quem quiser, tranquilo. Mas ali naquelas oficinas era mais para estimular isso. A ideia era fazer um curso prático de iniciação à dramaturgia teatral, mas que considerasse a possibilidade de um diálogo com outras dramaturgias, como a do cinema, da televisão, das produções de internet, das histórias em quadrinhos, RPGs, videogames. São muitas linguagens que desde já há algum tempo elas andam se mesclando, né, impulsionadas pelas novas possibilidades abertas pela tecnologia. Ainda que o curso partisse da dramaturgia teatral, a gente poderia lançar um olhar sobre o que acontece na fronteira com outras linguagens. O teatro, o cinema, a televisão e tantas outras formas de expressão que pareciam delimitadas como campos distintos, elas têm uma raiz em comum, porque todas contam histórias. A gente pegou esse fato como fio condutor e começou o curso procurando conhecer as origens e técnicas ligadas à prática justamente de contação de histórias. Eu acho que a geração atual de dramaturgos, né, ela é espetacular. Né? Eles estão todos assim super empenhados e antenados e estão sendo muito honestos com eles mesmos. Eles estão deixando realmente o melhor deles ir para o mundo e eu fico muito feliz. De certo modo, todos esses dramaturgos da contemporaneidade eles estão esse olhar mais amplo sobre tudo. Né? E Luiz, tem as mulheres também. Tem as mulheres. Tem também. Né? Tem a Grinês. Tem É verdade. A Grinês é uma danada. Tem a Edivane Batista também, que ela escreve para. Ela escreve, não sabia. Eu acho que ela tem já 3 ou 4 textos para infância e juventude. Tem Mônica, a minha esposa, que ela escreveu um texto, mas eu não quis falar o nome dela para não parecer nepotismo. Ela é uma dramaturga nata, mas ela ainda está muito, assim, na dúvida, como muitas dramaturgas que eu sei que estão aí na dúvida. E eu digo para vocês, viu, mulheres dramaturgas, escrevam, pelo amor de Deus. Eu escrevo, sabia, Luiz? Minha ideia, sério? Vou te dar meus textos para tu ler e ver se serve. Como é que tu fica calada aí sempre todinho falando aqui das dramaturgas? Eu escrevo! Depois eu vou dar meos textos para o Luiz ler e o Luiz dizer se meus textos são bacanas. Não, gostei eu que vou dizer. Gente, é uma coisa muito grande. Não dê esse poder para os homens não, dizer a vocês que é bom que não é não. Não, né? Eu posso dar minha opinião, mas vou dar minha opinião como amigo. Pode ser? Pode. Tá bom. Certo, assim. Tu dá a tua opinião. Posso dar só a minha opinião. Mas se você é boa ou não, eu não vou dizer isso não. Eu vou dizer como o texto me tocou. Isso eu posso dizer. Então tá bom. Mas se o texto é legal ou não, eu acho que só nós mesmos. Combinado. Então, eu vou dar meus textos pro Luiz ler, Luiz vai dar a opinião dele e você depois eu vou contar umas histórias. A gente tava postando uma coisinha aqui nos bastidores, eu vou começar a contar umas histórias para vocês aí escutarem também as minhas histórias. E minha gente bonita, a gente tá se caminhando aqui pro final dessa conversa, porque, né, a gente quer deixar vocês com um gostinho assim de quero mais, pra gente chamar o Luiz outras vezes aqui, porque todo mundo que vem aqui tem tanta história que a gente cabe só num programa, a gente tem que gravar assim, uma série com cada um desses convidados. E Luiz, para encerrar, eu queria saber como é que você enxerga o mercado cultural da cidade. Você acha que a gente tem mercado? Você acha que a gente ainda está muito desestruturado nessa história? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem, nós, dramaturgos e artistas de teatro, de modo geral, acho que a gente ainda está muito desestruturado nessa história.
Porque essa ideia, essa visão de mercado, né, ela é uma coisa que está se aprofundando muito e se tornando cada vez mais complexa. E a gente tem que correr atrás disso. A gente tem que entender onde é que a gente se encaixa nisso que chamam de mercado, para que a gente não fique somente dependendo dos projetos das leis de incentivo à cultura. Eu sei que a atividade da gente, do teatro, ela é muito tem a grande peculiaridade de ser uma atividade presencial. É uma arte presencial. Ela é feita para pessoas ao vivo. Quanto maior o auditório, né, mais distante a ação ao vivo vai ficando das pessoas. A gente pode imaginar um teatro grego, né? Esses maiores teatros que a gente já ouviu falar, eram teatros que tem eu acho que o maior teatro é 5.000 pessoas. Mas eles tinham toda uma estrutura para poder dar conta desse público. E eles funcionavam e eles lotavam. Eles tinham verdadeiros festivais, isso há 2.000 anos. Então, assim, a gente precisa encontrar o lugar do teatro nessa realidade socioeconômica e política também que a gente vive hoje. Para que isso aconteça, a gente precisa estar mais próximo. Nós precisamos estar mais próximos uns dos outros, nós que fazemos teatro. E aprender a estar, né, nessa proximidade. Aprender a nos ouvir, a falar uns com os outros, tentar baixar um pouco as nossas defesas, porque eu acho que nós, artistas de teatro, nós passamos um longo período brigando com o cotidiano, com a realidade, com a concorrência, com tudo. E isso virou uma espécie de reflexo condicionado, né? A gente fica sempre nessa defensiva. A gente precisa aprender a baixar essa defensiva e abrir os braços uns para os outros para a gente se fortalecer, trocar ideias, ver o que é que a gente pode fazer, né, como grupo. Porque a gente sabe que tem muitas universidades no Brasil e no mundo também, em que as cooperativas, os coletivos, até as organizações de classe, elas têm uma força por conta disso. Elas descobrem os objetivos comuns e trabalham para isso. Mesmo que uma pessoa não goste muito, não vá muito para a cara da outra, porque isso é do ser humano, né? A gente não vai amar todo mundo, né, ao mesmo tempo. Mas que a gente consiga encontrar esse espaço de comunicação e de construção de algo melhor para a gente. Até para a gente poder compreender melhor, enfim, né, o mundo como está hoje e como é que está a nossa arte desse mundo. Porque ninguém vem com essa conversa que o teatro é velho e o teatro morreu. Não. Eu acho mais fácil a nossa mentalidade estar próxima da mentalidade de um ser humano pobre e morto em si mesmo, do que uma arte bela, que está ligada à vida, como o teatro, como as artes de modo geral, se está ultrapassado e se está velho. Não acredito nisso. E não é nem uma questão de fé, é uma questão só de observar. Só a gente olhar e a gente vê que as coisas são bem diferentes do que muita gente diz. E antes da gente finalizar mesmo, eu queria que o Luiz desse um conselho para quem está aí pensando em escrever, ou que já tem algum texto escrito e anda escondendo, ó, feito eu, escondendo os textos debaixo do colchão, na gaveta. Mas antes de passar para ele responder, eu queria mostrar minha camisa, Faço Teatro Logo Existo, que é a camisa aqui da Creative. A gente tem essa preta, tem uma rosa também. É uma forma da gente monetizar nesse mercado cultural. Então, se você quer adquirir a nossa camisa, coloca aí nos comentários, eu quero, que Luana, que está aqui atrás da câmera filmando, ela vai entrar em contato com você e vai mandar essa camisa para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Luiz, qual o conselho que você daria para quem quer escrever? Primeiro, comprei uma camiseta dessa, que é linda, vou querer uma. Eu não sabia, viu? E agora estou. Brincadeira, gente. Brincadeira não, tô falando sério, eu vou comprar mesmo. É tão complicado essa coisa de conselho, né? Não tem história, né? Conselho não se dá, nem se vende. Não se dá, a história dessa. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Pronto, isso mesmo. Mas assim, o que é que eu posso dizer? O que é que eu gostaria de ouvir? Se você curte, se é uma coisa que vai te fazer bem, que vai te fazer melhor, que vai fazer com que você se sinta pleno ou plena na vida e que essa plenitude possa se espalhar para quem está ao seu redor, então faça. Né? Então, se você gosta de contar histórias, você gosta de escrever, se você já faz isso, se você já tem histórias contadas, abre a gaveta, tira a poeira, veja, procure seu público, procure as pessoas que vão se interessar pelo que você faz, pelo que você escreve, né? E faça com muito amor. Se é para você colocar amor, para você ver
seus olhos brilharem, ou alguém chegar para você, você está tão feliz, seus olhos estão brilhando tanto. É porque eu estou fazendo as coisas que eu amo fazer e eu estou sentindo como isso faz bem para mim e para o mundo. Isso é o que eu tenho a dizer, é isso. E é isso, minha gente bonita. Que bom que você chegou até o final desse programa. Se você gostou, compartilhe para que outras pessoas escutem também essa conversa, essa história. Se inscreva aqui nesse canal. Curta o Luiz Felipe. Eu vou deixar aqui o Instagram do Luiz para vocês seguirem o Luiz Felipe. E é isso. Beijo para vocês. Beijo. Obrigada. E até o próximo Teatro a Conta-Gotas. Já, eu esqueci. É porque eu já estava prestando atenção. na boa, na boa. Mas essa coisa do enfoque, né, que você falou que é nessa coisa do criador, mas da pessoa se descobrir como criativo, né? Uhum. E como você virou, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Também.